Eu quero estimular, até em função disso, que a gente tenha realmente várias perguntas, não apenas da plateia, mas aqui também do palco, se a gente puder incrementar esse debate, dado até essas diferenças de pontos que a gente está aqui ouvindo. E eu queria iniciar, inclusive, pelo deputado Júlio Lopes, que fez aqui, eu diria, quase uma provocação na questão da energia nuclear, voltando um pouco a um projeto tão antigo brasileiro, né, deputado, e que, de fato, está no momento de uma grande discussão no próprio governo, o senhor mesmo colocou, e é verdade, temos ali até opções de pessoas discutindo, olha, vamos fechar a Angra 3, vamos manter, e sei da sua batalha buscando mostrar a força dessa energia. Há um aspecto, deputado, e é esse que eu queria lhe provocar sobre esse ponto, porque, historicamente, o que vem se discutindo, e se a gente está falando aqui de competitividade, é que a energia nuclear, ela tarifariamente não seria uma opção. Sempre foi muito cara, muito custosa. O senhor até já aqui pontuou em relação a essa temática, não é exatamente verdadeira. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais, porque, de fato, é essa uma impressão que se tem, que, por exemplo, no caso da nuclear, como alternativa para o Brasil, ela não foi eficiente do ponto de vista tarifário. E eu gostaria que o senhor fizesse as suas ponderações sobre esse ponto. Olha, muito obrigado pela pergunta. Eu queria chamar a atenção dos senhores que a França, 85% da energia francesa é proveniente de energia nuclear, com um nível de aproveitamento e um nível de custo muito, muito, muito inferior ao Brasil. O custo da energia nuclear no Brasil é alto em função daquilo que eu já mencionei, da enorme ineficiência. O almirante Adalberto, quando projetou o sistema nuclear brasileiro, projetou 8 usinas. Nós construímos 2 e estamos engargalados com a terceira há quase 30 anos. Nós, através do CNPq, em 1948, desenvolvemos um programa nuclear que é benchmarking no mundo em termos de eficiência e desconhecemos e desprezamos esse programa. O Brasil precisa dar prioridade absoluta a esse projeto. Eu não sei se os amigos aqui sabem, mas, como já disse, nós somos um dos 3 únicos países do mundo que dominam toda a tecnologia, a produção e as reservas de urânio. Os Estados Unidos têm 56 usinas nucleares com 93 reatores. Esses reatores consomem, obviamente, um urânio enriquecido num nível que o Brasil enriquece. Os Estados Unidos teve que excepcionalizar, o Jucá, as retaliações à Rússia para poder continuar comprando urânio enriquecido russo triangulado, e o Brasil, que fornece e que produz esse tipo de material, ainda não teve a competência estratégica de se oferecer como produtor desse tipo de combustível. Quero chamar a atenção dos senhores também de algo absolutamente relevante para a sociedade brasileira, que é o desenvolvimento nuclear. Ele desenvolve raízes na medicina nuclear, em que o Brasil ainda é utilizador de apenas, Andréa, 1/5 da disponibilidade da medicina nuclear que o Chile oferece, de 1/3 do que a Argentina oferece em termos de recursos nucleares para o tratamento do seu povo. Não é razoável, Dória, que nós tenhamos o domínio de toda essa tecnologia e estejamos atrás da Argentina e do Chile com 1/5 do serviço de medicina nuclear à nossa população, em função do desprezo, da descontinuidade, da desconsideração de algo tão relevante como a energia nuclear. Quero aqui também dizer da importância do reator multipropósito brasileiro, que vai fazer com que nós possamos desenvolver todas as outras tecnologias de domínio do isótopo, inclusive para o enriquecimento do alimento, que é algo absolutamente inovador no mundo. A tecnologia que transforma todas as coisas. E essa tecnologia nuclear não pode ser desprezida nem esquecida no Brasil. Obrigado, deputado. Antes de passar aqui a palavra ao Janete, lembrar mais uma vez a plateia que quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão e a gente leva o microfone, precisando apenas que se identifique, dê o nome da empresa e a quem dirige a pergunta. Roberto, com você, por favor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa que me traz muito orgulho. Ser presidente do LIDE Energia. Primeiro, pela palavra LIDE, pela qualidade e excelência dos encontros, dos eventos, dos debates, do conteúdo que vocês estão vendo aqui. E, em segundo lugar, pela palavra energia. Energia que é, hoje, talvez, um dos temas mais importantes da economia e do futuro do nosso país. Eu falei ontem aqui,
quando perguntam o papel do Brasil no século XXI, eu tenho 3 temas que eu coloco sempre como referência. É o país que tem a potência agroalimentar, de alimentar 1,5 bilhão de pessoas no mundo, e cada dia cresce mais. É o país que tem a potência ambiental da biodiversidade, que nós temos água e florestas muito mais do que qualquer outro país no mundo, e é a potência energética, que está aflorando de uma maneira formidável com a capacidade de energia renovável que nós temos nesse país. Mas nós enfrentamos desafios. Nós temos que trazer investimento para o país. E investimento é que gera crescimento econômico, emprego, renda. E se nós não tivermos segurança jurídica para o investimento, esse investimento ficará temeroso, hesitante. O Flávio foi muito diplomático quando colocou a questão do imposto de exportação. Mas eu, como cidadão brasileiro, economista, empresário, quero mostrar aqui a minha indignação pela falta de segurança jurídica que os investidores brasileiros enfrentam diante de medidas absolutamente atípicas, inaceitáveis, ilegais, que, às vezes, o governo toma, colocando o investidor brasileiro em situação absolutamente incapaz até de reagir, porque, muitas vezes, ele tem até medo diante da regulação que cabe sobre ele. O imposto de exportação, senhores, é um imposto regulatório, extra-orçamentário e temporário. Como é que, de repente, da noite para o dia, diante de cobrir um buraco que se abriu no orçamento por causa da redução do PIS/COFINS do combustível, se lança um imposto de exportação em cima do petróleo, imprevisto, que tira a TIR, que estava a 15%, ou 12%, ou 11%, sei lá qual é o número da TIR, cai pela metade ou menos, ou até dá prejuízo. E o investidor que acreditou naquele fluxo de caixa, que colocou dinheiro, fundos internacionais e tal, como é que fica? Vai explicar o quê? Como é que pode o país fazer isso? Tirar a segurança dos investidores que estão colocando, gerando renda e emprego no nosso país? Então, Flávio, eu quero colocar aqui, com todas as letras, a minha indignação por isso que está ocorrendo em relação à indústria de petróleo no Brasil, e ocorre em outros setores também. Já quantas vezes não se respeitou temporalidade, anualidade e mesmo até a legalidade das medidas tributárias que são lançadas sobre o Brasil? Outra coisa que me assusta, a falta de regulamentação e o atraso que a gente tem em tomar certas regulamentações que são absolutamente urgentes. Por exemplo, do hidrogênio verde e da eólica offshore. Para não falar do caso também da nuclear, né? O deputado Júlio Lopes tem toda a razão. O atraso de Angra 3 é revoltante, porque é milhões de dólares por dia jogados fora, desperdício. Aquela obra parada, lá a gente passa ali, às vezes, de barco, ali perto de Angra, e está lá a obra parada. Mas não vai ficar pronto? Não sabemos quando. É um absurdo. E, de fato, o potencial da energia nuclear no Brasil, você tem toda a razão. Agora, eu pergunto, deputado, desculpe fazer de novo a primeira pergunta a você, depois quero voltar aos outros. Como é que nós podemos melhorar essa segurança jurídica pelo Congresso Nacional? Há a possibilidade de nós fazermos alguma legislação que seja mais impositiva em cima do Executivo, para que o investidor brasileiro tenha segurança no seu investimento em todas as áreas de energia: solar, eólica, óleo e gás, nuclear, biomassa, hidroelétrica, porque as regras mudam ao sabor da vontade. E que segurança que o investidor pode ter a partir do Congresso Nacional? Bom, presidente, primeiro quero lhe parabenizar pela fala. O Flávio sabe que, no dia em que foi instituído o imposto, João, eu pedi uma hora e foi concedida uma hora com o ministro Haddad, e eu disse a ele: ministro, o que o senhor está fazendo é um absurdo. É inaceitável tributar a exportação do petróleo como algo que não estava anteriormente previsto.
E o senhor tem um desafio. Eu não sei se os senhores sabem, mas o Brasil não conhece o seu estoque de petróleo, Caetano. O Brasil não monitora. Eu fiz uma obrigação de fazer a ANP, e eu quero aqui dizer isso para os senhores, porque isso é muito importante. Eu um dia fui à ANEEL e vi lá o painel de controle da ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Cada input de 1 kW gerado no Brasil e toda a transmissão elétrica brasileira é monitorado num ecrã lá como esse que o João tem aqui, em que a gente tem um dos melhores controles de painel de energia do mundo, e por isso não houve mais apagão. Eu estudei a regulação e fiz uma obrigação de fazer a ANP. A ANP controla todos os postos offshore online, quanto extraiu, quanto injetou de gás, quanto dispersou, e a ANP não tem um controle do estoque brasileiro de petróleo. A ANP não monitora a quantidade consumida de petróleo no Brasil. A ANP despreza totalmente qualquer controle dessa, que é uma das mais importantes áreas do Brasil. E aí, presidente, eu quero lhe dizer que eu disse ao ministro, e provo, porque são dados do Ciduscom e são dados do Instituto Combustível Legal, que mais de 40 bilhões de reais se perdem no não monitoramento da cadeia de combustível do Brasil, e que esses recursos seriam mais do que suficientes, Davi, para substituir a equivocada taxação da exportação de petróleo que foi feita. E o ministro, nesse momento, procede nessa direção, mas muito lentamente. Desculpa ter me alongado. Obrigado, Eu queria pedir para o Flávio também comentar, Flávio, por favor, uma questão que é muito polêmica e que cria um debate, uma polêmica sobre o meio ambiente e o valor dos recursos naturais, que é a exploração de óleo na Foz do Amazonas. Eu sei que a Shell esteve envolvida, está envolvida nesse debate, nesse processo. Queria ouvir a tua opinião a respeito, porque do lado da Guiana as empresas estão explorando, inclusive puxando por canudinho o petróleo da área brasileira, e do nosso lado o meio ambiente cria essa situação que impede a exploração desses recursos, que eu acho que tem muito pouco a ver com qualquer risco ali de poluição da Foz do Amazonas a 500 quilômetros de distância. Por favor. Não, obrigado, Janete, aí pelas palavras, pelos comentários. Realmente é difícil de explicar, né? Porque para a gente que trabalha no setor, que a gente tem os padrões de segurança, tem toda a gestão de risco associada, para empresas como a Petrobras e a Shell associada dela, que conseguiram perfurar poços a 7 mil metros de profundidade, conseguir extrair com segurança, colocar no mercado, você não imaginar que a 500 quilômetros da costa, infelicidade, talvez o nome de colocar Foz do Amazonas, que não é na Foz do Amazonas, é no litoral do Amapá, para quem conhece o mapa e vê. Então, a gente vê todas as condições, a Petrobras estava pronta para isso, para poder perfurar um poço e ver o potencial que aquela região pode trazer, e, com base nisso, você conseguir avaliar, do ponto de vista de país, né, se você quer prosseguir com isso ou não. Eu acho que é uma decisão que cabe ao CNPE, ao país, de decidir, queremos ou não, quais são os prós e contras em benefício da sociedade brasileira, e colegas nossos falaram sobre o desenvolvimento da região, o potencial que você tem, olhando para a Guiana, como você falou aqui, é impressionante os números e a quantidade de plataformas que vão ser alocadas ali do lado, né, extraindo o valor desse produto, que a gente sabe que tem uma janela de oportunidade no futuro. Se não for extraído, pode ser que parte disso fique lá, ou totalidade disso fique lá. Então, acho que é um debate muito importante para se ter como país, né? A gente quer ou não ir nessa direção, porque ela vai, certamente, desenhar e vai trilhar um caminho de percepção do investidor, né? A gente vai exaurir e vai focar realmente em duas bacias hoje, que são as exploradas, que é Campos e Santos, ou a gente vai identificar novas fronteiras e alavancar ainda mais, dentro daquele gráfico que eu falei, suprir o potencial global que tem de demanda de óleo e gás. Então, acho que é um debate super importante, talvez não tenha sido feito da forma como a gente imaginava que talvez fosse importante ser feito, mas eu continuo acreditando que é um debate relevante, eu acho que sensibilizou o governo, e eu espero que, em algum momento, a gente esteja maduro para tomar essa decisão, seja ela de ir em frente ou não, mas que fique transparente e claro para todo mundo, né? Porque o pior dos mundos é você conviver com a incerteza e criar uma expectativa, né? A Shell tem alguns projetos ali mais para o litoral do Maranhão, em Potiguar também, mas aquela região toda ela pode modificar totalmente o contorno político, social e econômico daquela região, né? Então, acho que é um debate importante e a gente espera que isso aconteça
o mais rápido possível em benefício da sociedade brasileira. Obrigado, Flávio. Nós já temos algumas perguntas aqui da plateia. Uma, inclusive, me chegou aqui por WhatsApp. Se pudesse se identificar, é o Celso Matos, da Sindirepa. Está ali já. Oi. Ok, então seria a primeira pergunta. Por favor, Celso, a quem dirige a pergunta. Eu vou fazer a pergunta ao Herbert, o prefeito de Macaé, e serve também para o deputado Júlio Lopes. O GNV, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é um combustível social que reduz 70% das emissões em comparação com a gasolina. Ou seja, é um combustível limpo que na Europa recebeu até o selo verde. Ele faz 14 km com litro, enquanto o GNV 7 é gasolina de 10 para 11. Aqui no Rio de Janeiro, 25% da frota de veículos é movida a gás natural veicular. A gente também teve esse incentivo do PIS e COFINS, que foi falado, que foi zerado, que se mantém até hoje, salvo engano. Amanhã já volta ao normal. Eu queria que tanto o prefeito, a capital do hub da energia, né, aqui do nosso estado, e o deputado falasse um pouquinho mais sobre esse importante combustível que hoje no Rio de Janeiro é um sucesso e a gente pode migrar também para os outros estados. Bom, excelente essa explanação, porque o momento que a gente tem de fala é realmente muito curto, a gente não consegue avançar com propriedade nos temas. A gente tem discutido, sim, a questão do GNV no país, mas a gente tem avançado muito também, mais à frente, sobre uma tecnologia que é nova, eu falei rapidamente, sobre a questão do GNL. A gente consegue ainda condensar muito mais GNV, a gente consegue, no momento da liquefação dele, descer para 200 vezes, ficar 200 vezes menor, e o GNL 400, que aumenta ainda mais a autonomia. Eu cheguei a falar rapidamente que a gente está avançando com a primeira planta do Sudeste, que é a Coagulá Macau, uma gigante norueguesa, que está avançando também, que já fez a sua tomada de decisão e começa a avançar nesse sentido agora, já com produção na retroárea do TEPOR, com a produção de 2 milhões de metros cúbicos de gás por dia, já avançando na direção de algumas operadoras de caminhão, como a Volvo e a Scania, que já anunciaram que vai começar a fazer caminhões, aí a nova frota começa a sair já com essa nova tecnologia, o que dá aí uma autonomia maior, e aí esse é o grande problema do GNV em relação ao GNL, porque a autonomia dada pelo GNL é muito maior, precisaria de tanques de grande GNV em comparação do GNL, então a gente tem avançado nesse setor com o GNL, avançando no GNL, por conta da autonomia das frotas, e a gente acredita que, colocando em Macaé, né, avançando como nós vamos avançar com essa contribuição estruturante, né, e na infraestrutura, estruturante nesse setor, a gente consegue, a partir de então, buscar e contribuir com todo o setor de transporte, com essa frota que vai ser abastecida aqui no Sudeste. Então, a Macau já mirou realmente essa região do país, que é a região Sudeste, onde temos a maioria da frota, fica por aqui, e a gente tem trabalhado aí, abrindo todo incentivo. Importante falar um pouco sobre a questão da segurança jurídica. A Macaé também tem avançado muito nisso, conversávamos com o Dória sobre a questão da segurança jurídica, do respeito ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade, e criar a infraestrutura necessária para que as empresas possam estar lá e, a partir de então, desenvolver seus negócios. Então, a gente está realmente ligado, estamos avançando nesse sentido. Bem, presidente, eu só quero subscrever que, como o maior sindicato ligado lá à nossa Firjan, eu já me comprometi publicamente de, na Comissão de Energia, defender a renovação desses 1.600.000 automóveis para atualização de tecnologia, e estou de pleno acordo com ela. A questão do GNL é estrutural para o país e nós vamos avançar. Conte com o nosso trabalho parlamentar nessa iniciativa. Janete. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Nicola Cotunho, da Enel. Nicola, acompanho com muito interesse o desempenho da Enel no Brasil. Acho até que você teve pouco tempo aqui para apresentar, mas vou falar um pouquinho. A Enel Green Power está fazendo um trabalho fantástico de implantação de fazendas de energia solar, eu sei, lá no Piauí, no Nordeste, e fez investimentos milionários importantes na área de energia renovável. A Enel X também está fazendo a eletrificação do transporte urbano, né? Ônibus elétricos e carregadores de eletricidade para automóveis em São Paulo.
A Enel Eletropaulo está fazendo um trabalho fantástico também na parte agora de geração distribuída com energia solar flutuante, da empresa da qual eu, inclusive, sou acionista, a KWP. Agora, o mercado de energia no Brasil ele está numa evolução muito grande para o mercado livre. Eu queria ouvir a sua ideia, a sua perspectiva, como é que vai ser a evolução do mercado livre no futuro e até os desafios que nós estamos hoje enfrentando, porque houve um crescimento da oferta de energia muito grande e os preços do mercado livre caíram bastante, talvez até inviabilizando novos projetos de energia solar e eólica em locais mais distantes, até por problema também de transmissão. Queria que você desse um pouco o panorama, como é que vai evoluir esses investimentos de energia eólica e solar e a evolução do mercado livre como mercado dominante no Brasil. Excelente reflexão, antes que pergunta, diria, porque de verdade está tocando um ponto de atenção para todos os operadores do setor. Primeiro, como vemos a liberalização do mercado. Em 2024 se liberaliza outra tranche, outro cluster de clientes, são mais ou menos 50 tera que entram no mercado livre, 50 terawattora são pouco menos de 10% do mercado, mas é um passo importante. Eu, por experiência também de outros países, de outros trabalhos que tive no passado, acredito muito na liberalização do mercado. Acredito porque oferece aos clientes, sem dúvida, a eficiência da competição. Não digo que agora a ANEEL não cuide da eficiência dos custos de uma forma correta e que também a energia que a distribuidora comprara no passado pelo setor regulado não são o resultado de uma competição, porque foram leilões. Mas é um mundo que tem uma dinâmica, o regulado, mais lenta, leilões de 20, 25 anos. No futuro, no mercado livre, se vai juntar as capacidades de venda com as capacidades de geração de uma forma muito mais eficiente, rápida, dinâmica. Obviamente, é um mundo no qual você não pode contar numa certeza de posição no tempo, porque tem que competir cada dia. Mas, além de trazer aos clientes um preço eficiente, no resultado dessa competição, a gente vai a dar aos clientes um poder importante, que como clientes todos experienciamos todos os dias, que é o poder de escolha. A gente quer escolher, a gente quer ter diferentes opções. Então, não é só um tema conectado à empresa A, à empresa B, fornecedor A ou B, mas também há diferentes tarifas, a diferentes contratos. Chegando no futuro, espero, a liberalizar também o setor residencial. Eu acho que na casa podemos escolher, na família, 20 operadores telefônicos, televisores. Porém, hoje temos uma tarifa firme, anos. E isso limita nossa possibilidade de escolha, que são uma parte do nosso exercício da liberdade, de direcionamento da nossa vida. Não? Então, mercado livre, eficiência nos preços, alternativas, soluções mais à medida do cliente, é muito positivo. E, ao final, gente, tudo o que fazemos é pela felicidade e satisfação do cliente, que somos também nós, mas é um valor central, é um objetivo central. Sem dúvida, o outro ponto de você, e obviamente como Enel, nós estamos organizando para oferecer aos clientes, já somos a terceira empresa com presença no mercado livre aqui no Brasil, mas está muito para fazer. Sobre o tema do preço da energia, é verdade, o preço da energia agora no mercado está a um nível que é um piso, um chão, um mínimo, R$69 por megawattora neste momento. Questo un prezzo spot, un prezzo diario, mas também a energia do próximo 1 ou 2 anos está a preços extremamente baixos que não viabilizam efetivamente investimento em nenhuma tecnologia. Resultado do quê? Bom, temos que ser
claros aqui. É que, bom, vivenciamo una pandemia, a pandemia ralentizzò muito o consumo, o crescimento industrial. Então, como falei antes, eu acredito numa retomada de crescimento. A demanda de energia aqui cresce 2% por ano e temos regiões, estados no qual tampouco cresce, está decrescendo. Então, todos esperamos, eu acredito, numa retomada do consumo que possa dar tensão, não, a este mercado. Porque, não crescendo a demanda, do outro lado, cresceu muito a oferta. A geração distribuída cresceu por algo como 1.000 megawatts por mês nos últimos meses. E isso, sem criticar, dizemos, a vontade da energia distribuída, mas cria forte desequilíbrio. Então, muita oferta, pouca demanda, o mercado está agora numa situação de saturação. É uma saturação que acredito possa ser reabsorvida em 2 anos e dar força para seguir com investimentos pesados. Mas a rota para os investimentos não pode ser discutida diariamente. Não se pode parar, dormir, reempezar em 5 anos. Então, é uma indústria que está ainda construindo usinas, a gente tem 700 mega em construção. Claro, vai haver com pouco mais de cuidado quando entrar com muita mais capacidade, mas sem dúvida é fenômeno temporário, não? E que a demanda vai subir, não temos dúvidas, e que vamos também a fechar alguma usina de geração obsoleta, e que vamos a substituir com nova capacidade, também não está uma dúvida. E, além disso, você tocou este ponto, estas novas formas de consumir energia elétrica vão ajudar este crescimento. Vai entrar no Brasil, acho em pouco tempo, vão entrar frotas elétricas de mobilidade pública, ônibus. Esperamos em São Paulo de visibilizar primeiro resultado importante em pouco tempo, falamos de semanas ou meses máximo, mas em toda a cidade do Brasil, isso vai ser o movimento. Então, o consumo vai crescer e vamos dar força e dinâmica positiva ao mercado da geração outra vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Nicola. Nós temos agora, Janete, mais uma pergunta aqui da plateia. Cláudio Magnavita, do Correio da Manhã. Essa pergunta é dirigida aos cariocas que estão na mesa, ao Davi, ao Júlio e ao Elbert, ao prefeito. Pergunta aos fluminenses, no caso do prefeito de Macaé. Nós temos um tsunami chegando aqui no horizonte na questão dos royalties do petróleo com relação ao Rio de Janeiro, com relação às cidades produtoras. Nós estamos aqui falando na mesa na questão da segurança jurídica. Qual o impacto, prefeito, dessa questão dos royalties, que está aí na pauta do STF, provavelmente para setembro, para as cidades produtoras? Porque royalties é antecipação e assumir risco, compensação de risco. E nós temos aí uma mudança de cenário que será drástica para cidades como Maricá, Macaé, as cidades que estão nessas áreas de risco. Como é que o Júlio vê também a questão desse impacto nas finanças do Estado do Rio de Janeiro? Todo aquele discurso do governador Cláudio Castro pode ir por água abaixo, literalmente, se houver uma decisão contrária à questão do Rio de Janeiro, na questão do royalties. E o Davi também, como é que ele vê a questão da extensão do royalties, na questão das reentrâncias. Nós temos Niterói como cidade produtora, mas nós temos ao lado São Gonçalo, que literalmente não recebe nada. E a Baía da Guanabara é um só, o mar é um só, quer dizer, afeta. Então, essa questão dos royalties e também essa questão da redistribuição para as cidades produtoras das reentrâncias. Quem começa? Davi. Essa questão dos royalties, ela foi muito mal gerida, e aí, uma meia-culpa ao governo do Estado aqui. Foi quando houve o pré-sal, na descoberta do pré-sal, houve uma proposta de repartição do pré-sal, o que eu não achei injusto na época, porque o pré-sal, em geral, ele está a 350 quilômetros da costa. O conceito de royalties, e, na realidade, quando a gente fala royalties, é royalties e participações especiais, né? Que são aqueles campos de alta produtividade, como é o caso do pré-sal.
quando houve a descoberta do pré-sal, houve uma demanda de outros estados, o que eu particularmente achei correto, de que aquilo ali, você fala no conceito de afetação. A 350 quilômetros da costa, que nem está discutindo aqui agora, do 500 quilômetros da costa da Foz do Amazonas, o que seja, o conceito de afetação é relativo, né, em termos de você ter impactos efetivos. E ao então governador, eu sugeri, ele me procurou, eu sugeri, negocia especificamente este assunto. Negocia a repartição na margem. Repactua um pouco e não perde o que já tem. O que aconteceu é o seguinte, ele foi intransigente na época, não quis e aí abriu geral. E abriu geral e corre-se o risco, efetivamente, pelo que está no Congresso, de haver uma perda muito maior do que uma questão como poderia ter sido de uma discussão muito pontual na expansão da margem em função do pré-sal. Isso é uma questão. A outra questão, que eu acho que você falou do Rio de Janeiro, que é o impacto do Rio de Janeiro, pegando o gancho da tua colocação, o Rio padece de um erro dramático e que não vem deste governo, nem do anterior, vem desde o início. O Rio não soube gerir a sua dependência em relação ao petróleo. Nós, há mais de 10 anos, quem lembra do André Urani, que é um economista, um grande economista, querido de todos aqui, que ele liderou um movimento chamado Rio Além do Petróleo, com duplo sentido, né? Quer dizer, além quando o petróleo acabasse e além de outras coisas além do petróleo, e que eu escrevi um artigo, eu dizia assim, olha, nós temos que aproveitar este momento que vai acabar, de transformar alguma coisa que é suja, poluente, finita, em alguma coisa limpa e reprodutível. Ou seja, de criar bases para, quando o petróleo acabasse, a gente tivesse meios de ter uma economia sólida. Já ontem, nós estávamos discutindo economia criativa, as novas formas de economia que a gente tem, e o Rio não usou isso. O Rio funcionou com uma mesada, recebendo uma mesada de uma tia rica. E foi o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Essa é a realidade. O Rio não usou os recursos do petróleo em nenhum momento para se estruturar, para criar condições efetivas e perenes para aquilo ali, como os países hoje, os países grandes produtores de petróleo no Oriente Médio, estão transformando essas economias, estão criando fundos para além do petróleo. A Arábia Saudita está criando um fundo de 3 trilhões de dólares para além do petróleo. E só para concluir, para não tomar muito tempo, eu acho que nós temos um problema que é conjuntural, na questão que você falou do que está no Supremo. Eu acho que o Rio corre efetivamente risco, não à toa isso está... O ministro está sentado em cima desse assunto já há algum tempo. Eu diria que eu sou pessimista em relação a isso. Agora, a gente também tem uma culpa grande nessa história, que ao longo desde os anos 70, nós estamos falando de 5 décadas. Há 5 décadas nós estamos tendo a oportunidade de criar bases permanentes, bases que construam o futuro, que não foram feitas. Ou seja, comprar o almoço, vender o jantar e tal, e nós não fizemos, nós não vemos claramente como o Rio de Janeiro se aproveitou, a não ser para despesas correntes desses royalties. Mas eu não sou muito otimista, não, Magnavita. Eu acho que a gente corre o risco e tem que se preparar para isso, inclusive, também. Até se preparar para o pior, que é uma coisa que a gente não vê. O que vai acontecer se, por acaso, perder? O que vai acontecer? Podem considerar justo ou injusto, mas se acontecer, como é que a gente vai lidar com isso? Júlio ia responder também. E o Herbert? Bom, você tocou esse assunto importantíssimo, atual, que apertou na ferida. Eu acho que é o grande problema de todo governante do Estado, enquanto prefeito, tenho certeza que o governador também, que vai ser catastrófico caso aconteça. E aí a gente acredita que a gente não pode deixar isso acontecer. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo são 3 estados mais beneficiados, não beneficiados porque, na verdade, fica o royalties, mas o impacto também fica com a gente.
Então, a gente volta àquela discussão antiga de ter respeito às regras do jogo já criadas. Eu vou lembrar de outra aqui agora também, que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, enquanto deputado também barrei, trabalhei junto com o governador, que é a questão da taxação das petroleiras, que está voltando. A LERJ volta a colocar de novo e mexendo, realmente colocando mais um caroço nesse angu, e a gente vai precisar barrar. Outra questão é a questão da redivisão do royalties, que, naquele primeiro momento da divisão, foi feita a diminuição do ICMS em contrapartida, e muitos municípios são totalmente dependentes. A gente, na cidade de Macaé, por exemplo, estamos fazendo nosso dever de casa, hoje diminuímos muito a nossa dependência, a gente tem trabalhado em outras vertentes de crescimento. Uma delas é trabalhar e ancorar o gás como uma fonte que possa garantir aí a nossa subsistência, discutindo, inclusive, o agronegócio. Está aqui, fica até difícil falar de agronegócio olhando para cá, para o governador do Mato Grosso, mas Macaé é o maior produtor de grãos do Estado também. Pouca gente sabe disso. Temos o segundo maior polo de ciência, tecnologia e inovação, depois do Fundão, o segundo é a cidade de Macaé, o maior produtor de gado confinado, o maior produtor de grãos também. Estamos trabalhando em todas as vertentes. E nas vertentes também de trabalhar o gás, que ele está mais de 200 possibilidades. Seja ele, segundo nós discutimos aqui a questão de se buscar o gás, trazer o gás para a cidade, e aí no painel apresentei um pouco dessas possibilidades, mas também ele enquanto produto. O nafta que vem junto com o gás é o produto que se faz o solvente, faz a tinta, é o gás para servir na metalúrgica como principal ativo no preço do ferro, é o gás no forno para poder fazer a fábrica de vidro funcionar, que mais da metade do preço do vidro realmente o gás. Então, a gente tem trabalhado essas formas de crescimento porque esse fantasma nos assombra, que é a questão de rediscutir agora uma regra do jogo que já estava definida e era muito atual. Nós tivemos aí essa discussão aí mês passado, parece que mais uma vez conseguiram segurar um pouco essa decisão que está no STF, pressão de todo o restante do país para redividir esse valor do royalties, mas, como eu falei, os royalties ficam por aqui por conta de todo o impacto que também é criado em toda a cadeia de produção. A cidade de Macaé é uma cidade que comporta a maior base da Petrobras do Brasil, a maior unidade de processamento de gás natural do Brasil, e, claro, com tudo isso, o crescimento foi desordenado, a gente tem realmente vários problemas que precisamos cuidar lá por conta dessa má utilização dos royalties também, como foi colocado aqui, mas estamos vencendo, estamos virando o jogo, diminuindo a dependência, mas se fizer nesse momento agora, vai quebrar o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Júlio, se puder ser breve aqui também na conclusão, porque a gente está no prazo. Ele está pedindo para ser breve aqui. É muito rápido. É só uma coisa também que, ao longo do tempo, a indústria parapetroleira, São Paulo ganhou mais dinheiro do que Rio de Janeiro por causa da indústria parapetroleira. Ou seja, a produção, quando você produz o que é chamada árvore de Natal, os equipamentos, foram feitos em São Paulo. E, durante muito tempo, a gente insistiu para que o Rio de Janeiro se preparasse para isso também. São Paulo está ganhando muito dinheiro dos royalties também por causa da Bacia de Santos. Mas, se não ganhasse, continuaria ganhando dinheiro independente da distribuição dos royalties. Então, houve também uma negligência enorme dos nossos governos aqui no Estado em não se preparar, inclusive, como uma indústria. Porque a indústria ela é uma comoditizada. Se você faz um cabo submersível aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você pode vender no mundo inteiro. E nós não fizemos. Quer dizer, então, São Paulo ganha duplamente, e com justiça, na minha opinião, porque, além de ganhar, vamos dizer assim, o windfall profit, ou seja, o que a natureza lhe manda, ele também se preparou industrialmente para poder enfrentar qualquer tipo de situação. Bem, Magnavita, eu adorei a tua pergunta, e eu acho que, como nós estamos no evento do LIDE, o LIDE é implodir a economia do Rio, implodirá o Brasil. Simples como isso. O Rio de Janeiro contribui na federação com o sustento de 15 estados. Implodir a economia do Rio, que se hoje sustenta e que se mantém, e aí eu discordo muito aqui do meu queridíssimo amigo Davi, a quem admiro muito. O Rio teve recursos drenados ao longo da sua história, que só poderiam ser compensados de alguma maneira pelos royalties, e assim o foram, e nós podemos ter falhado, mas nós não tivemos as compensações devidas pela transferência da capital e todas as drenagens de recursos que nos foram impostas, e eu tenho convicção de que deverá prevalecer o bom senso do Supremo Tribunal Federal, porque implodir o Rio, implodirá o Brasil. Nós transferimos à União mais de 490 bilhões, dos quais recebemos menos 50 de retorno, e esses 500 bilhões vão explodir a federação e a economia e o ritmo de crescimento do Brasil. Tenho absoluta convicção
que agirá com muita responsabilidade o Supremo Tribunal Federal e todos os envolvidos. Muito bem.